Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu venho aqui contar um pouquinho para vocês sobre como foi que eu comecei a empreender na papelaria. Eu sei que eu já falei sobre isso aqui em alguns vídeos picadinhos aí, mas eu acho que eu nunca vim aqui contar realmente como foi, né, em um vídeo em específico. E vocês me perguntam bastante como que foi o começo, né? Como que foi empreender, como que eu comecei, da onde que eu tirei essa ideia. E assim, confesso pra vocês que algumas coisas eu não lembro, gente, mas vamos lá começar do início. Eu sempre, gente, gostei de trabalhar por conta própria, né? Ou melhor, eu sempre tentei inventar as coisas pra eu poder fazer, pra eu poder vender. Já fiz pano de prato, já fiz chaveirinho de biscuit, já trabalhei com meu pai, eu já fiz várias coisas, gente, várias coisas, porque eu sempre na minha cabeça eu não queria sair pra trabalhar fora, sabe? Eu cresci, gente, em um local, né, que era mais afastado de tudo. Eu nunca morei em centro de cidade, eu nunca morei em cidade especificamente, né? Então, eu sempre morei assim mais afastado, em bairros mais longe da cidade, mais roça, né? Então, eu sempre tive na minha mente que eu queria trabalhar em alguma coisa em casa, né? Por ser longe, desde criança. Eu também cresci com meu pai empreendendo, com meu pai fazendo as próprias coisas dele, minha mãe também. Então, assim, eu não cresci num ambiente que as pessoas saíam muito para trabalhar fora, para trabalhar em loja, para trabalhar na cidade, né? Meu pai e minha mãe sempre trabalhou ali ao redor mesmo da onde a gente morava. Então, eu, na minha vida, né, sempre pensei que seria assim também. Depois, vendo meu pai ter loja, vi meu pai ter bar. Então, eu sempre pensei que eu também queria ter o meu negócio, né? E eu tentava fazer de tudo, gente, porque eu não queria trabalhar fora. Claro que teve a minha fase, né, que eu saí entregar currículo, que eu procurei emprego. Teve fase que eu trabalhei fora, teve um lugar que eu trabalhei, acho que foi o lugar que eu trabalhei assim por mais tempo, que foi uma loja de tinta, que lá eu fui vendedora, depois eu virei caixa, depois eu saí, eu não lembro exatamente quanto tempo eu fiquei lá, mas assim, acho que foi 1 ano e pouco, 2 anos, não lembro, gente. Então depois eu entrei trabalhar num consultório de odontologia, que eu fiquei só meio período. Porque, gente, não foi legal aquele dia, sabe? Eu passei na entrevista, daí eu comecei a fazer o teste e era um lugar que a gente ficava assim sentado e a gente tinha que ir para outra sala para fazer ligações para as pessoas, para oferecer, não sei o quê. E aí eu comecei a ver as meninas vindo de lá tudo chorando, gente. Por quê? Não sei. Elas não sei se era pressionada a vender e ficava nervosa e não conseguia. Não sei, gente. Eu sei que eu saí, eu falei, eu vou ali comprar meu almoço, já volto. Eu saí correndo, gente. Entrei dentro do ônibus e fui embora para casa e nunca mais voltei. Depois teve um outro emprego que eu tive que foi um dia só também, né? Que foi como é que é o nome? Num restaurante, assim, na beira da Dutra, sabe? E aí, esse primeiro dia eu fui. Foi bem legal, assim, no começo, né? Que eu ia ficar de garçonete, atendendo as pessoas, né? Levando a comida, essas coisas. Eu não lembro muito bem. E aí, tinha que lavar os pratos, né, gente? E aí, eu fiquei, gente, nesse primeiro dia, basicamente, o dia todo lavando o prato, o dia todo. Camila, o que que tem? Mas é de boa. É que assim, depois eu vi, gente, que assim, eles colocavam um novato pra ficar fazendo isso em vez de dividir, cada um lavar um pouquinho, sabe? Pra mim não teria problema, gente, eu ficaria lá. Mas o dia todo aí eu achei, né? E aí eu fiquei, depois de lavar tudo, eu tinha que passar álcool em tudo, e daí a moça veio, amanhã você vem, né? Eu falei, vem, amanhã eu venho. Não voltei, gente, não fui mais e tchau também. E aí eu comecei a trabalhar com meu pai, fiquei trabalhando com meu pai até eu ficar grávida, casei. E na gravidez eu trabalhei com meu pai pagava um dinheirinho pra mim e eu ia, pra mim tava bom, né? E aí depois que o João Miguel nasceu, eu comecei a ficar mais em casa e mesmo assim o meu pai me dava um salarinho, mesmo eu estando em casa, né? E eu comecei a pensar que eu queria fazer alguma coisa, né? Eu queria trabalhar com alguma coisa. E eu fui numa festa um dia da minha tia e eu vi que a minha outra tia tinha feito várias coisinhas de EVA, sabe? A decoração toda, assim, bem bonitinho de EVA. E eu vi que eu poderia trabalhar com EVA, né? E aí eu comecei a fazer umas coisinhas de EVA para o aniversário do João Miguel, que é do Pequeno Príncipe, né? Do aniversário de 1 aninho dele. Eu comecei a fazer algumas coisinhas e aí veio na minha cabeça, nossa, eu posso estar vendendo essas lembrancinhas, né? Então,
vou vender. E comecei a colocar em grupos de Facebook, comecei a ficar olhando os grupos de Facebook, quando alguém falava, postava lá, procura alguém que faça tal coisa. Eu mesmo que eu nunca tinha feito, gente, eu falava que eu fazia algumas coisas para algumas amigas, para alguns parentes, ia, sabe, distribuindo, divulgando. Se vocês virem meu Instagram, lá no início era só esse tipo de coisa, né? Comecei a fazer capa de caderno de EVA, comecei a fazer, acho que era fofucha, esqueci o nome, gente. Eram umas bonequinhas de EVA, né, que tinha as características das pessoas. Comecei a fazer bolo de EVA. E nisso, gente, eu só tinha tesoura e EVA e cola, né, cola quente, cola Tech Bond, era isso que eu tinha. Eu não tinha nada, gente, nada. E eu fazia tudo isso ali na minha cozinha, na mesa da minha cozinha, né. E fazia lembrancinha, cheguei a fazer algumas lembrancinhas que quando eu fui entregar a pessoa sumiu e não me pagou, né? Porque eu deixei para pagar depois. Quando a gente tá começando, a gente comete esses erros, então aconteceu. E aí uma vez uma tia minha também me deu um pacote de EVA, que ela não tava mais usando, sabe? EVA Candy, essas cores bem clarinhas. E por um acaso apareceu uma pessoa querendo um bolo de EVA, e eu nunca tinha feito, né? E aí eu peguei e falei, eu faço. E o pacote que a minha tia tinha me dado de cores quentes de EVA era a mesma cor do bolo que a pessoa queria. A mesma cor, gente, parece que casou ali, sabe? E aí eu peguei e falei, vou fazer. E aí eu fiz na mesa da minha cozinha, eu lembro, emprestei um ferro de passar roupa para esticar o EVA, porque eu não tinha. E comecei a fazer, gente. E aí foi que eu comecei a fazer os bolos de EVA, né? Comecei a atender as decoradoras, comecei a fazer bastante bolo de EVA. Eu cobrava muito baratinho, gente. Eu cobrava, assim, R$40, R$50 nos meus primeiros bolos, né? Nas primeiras rotinas de encomenda aqui, o bolo mais caro, gente, eu acho que era R$80, sabe? Aqueles de 4 andar mesmo. Então, assim, eu cobrava muito barato. Eu fazia porque realmente eu gostava de fazer e tava começando. Então, eu cobrava bem baratinho. E aí, começaram algumas pessoas me perguntar se eu fazia alguma caixinha, inclusive o meu primo, né, minha prima queria fazer para os mêsversários. Eu comecei a fazer umas coisinhas de papelaria, eu fazia arte, porque eu tinha notebook, né, eu fazia arte e levava para imprimir na papelaria. Fazia uma arte de um adesivo e levava para imprimir e cortava. E eu comecei dessa forma, gente, tudo foi assim, acontecendo, sabe? Nada estava planejado. Eu fui vendo as oportunidades, fui segurando, fui agarrando e foi acontecendo. E com o tempo eu fui conquistando tudo que eu precisava para eu poder trabalhar, né? E aí comecei a fazer, depois eu vi que eu tava precisando de uma impressora, comprei a minha primeira impressora quando eu já tava aqui nesse cantinho, mas era de outro jeito, né? Era quando eu comecei aqui, comprei uma impressora, comecei a fazer umas caixinhas. As primeiras foram sempre para as pessoas da família, né? Comecei a fazer topo de bolo, começou a aparecer encomenda, né? E eu não lembro, gente, quando que foi que deu um boom assim e eu falei, encadernação, não lembro, sabe? Eu sei que, eu não sei como surgiu na minha cabeça a encadernação, de verdade, eu não consigo lembrar por como eu pensei nisso. Mas eu pensei, meu Deus, uma coisa que eu sempre amei, agenda, diário, agora eu posso fazer. E aí foi que eu comecei a comprar minhas coisas, gente, muito devagarinho. Comprei uma coisa, comprei outra, comprei encadernadora, fui comprando tudo aos poucos, fazendo as coisas que eu já fazia, né? Que era adesivo, coisa de EVA, bolo. Então eu fui comprando as coisas para trabalhar com encadernação. E aí eu falei, quando eu comprar tudo, aí sim eu começo, né? E aí chegou um momento que eu comprei tudo que eu precisava para iniciar, que tem vídeos aí já que eu gravei falando para vocês o que precisa para iniciar na encadernação. E depois que eu comprei tudo, eu fiquei com medo, gente. Eu fiquei com medo, eu fiquei insegura se ia dar certo. Eu fiquei, ai meu Deus, quando que eu começo? E ficava procrastinando, sabe? Não começava. Comecei fazendo um catálogo com algumas coisas que eu queria vender. Então eu fiz um kit do bebê, né, e dei para uma pessoa que fui dando as coisas, sabe? Fiz um kit do bebê, depois eu fiz um kit para Jus de coisas para confeitaria, né? Que foi caderno de pedido, adesivo, essas coisas. Acho que foi caderno de receita, não lembro. Eu fiz vários kitzinhos, dei para as pessoas, né? Presenteei as pessoas e, consequentemente, algumas pessoas eu usei, né? Aquilo que eu dei para elas para fazer foto, para fazer o meu portfólio. E outras pessoas, além do meu portfólio, ela também me ajudou a divulgar. Então, a Jus teve um papel fundamental aí também no meu início da encadernação. Divulgou, né, aquele kit que eu mandei pra ela e muitas pessoas vieram, gente, através dela querendo, muitas assim, né,
Pra mim que tava começando, foi bastante pessoa querendo comprar o kit da Jus, né? O nome foi kit da Jus. Eu tenho esse contato salvo no meu celular até hoje, que o nome do contato por exemplo, o nome da pessoa, kit Jus. Então, assim, me ajudou muito. Aí também eu comecei a vender para as pessoas do meu canal, porque no começo, né, a maioria das pessoas que tinham aqui no meu canal não era um canal grande como é hoje, que para mim é grande, maravilhoso. A maioria das pessoas trabalhavam, era mãe, né? Trabalhava com EVA, era mãe. Como eu mostrava bastante os aniversários do João Miguel, elas eram mães, gostava de festa, então muitas vendas também saiu de seguidores aqui do meu canal. Tudo começou assim, sabe? De pessoas que me acompanhavam, também acompanhava a Jus. E aí, com o tempo, foi diminuindo, né, gente? Hoje, assim, basicamente eu não vendo para as pessoas que assistem o meu canal, porque basicamente a maioria faz a mesma coisa que eu, né? Então elas não vão comprar, mas mesmo assim eu vendo para algumas pessoas ainda algumas coisinhas. Então, assim começou, gente. E aí foi que eu vi que deu certo, sabe? Que foi acontecendo da forma que tinha que acontecer, que deu certo. Hoje, assim, por mais que tenham meses que é mais fraco, tem mês que é mais, né, que é melhor. Então, eu não penso em desistir, eu não penso em, ai meu Deus, vou parar, pelo menos não por enquanto. É uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu me encontrei. Já passei por várias fases, né, que não são fáceis, né? Quando a gente fica sem pedido, quando a gente fica exausta psicologicamente, mentalmente, cliente também, que às vezes, né, não é muito legal. E mesmo assim, hoje eu vejo que eu me encontrei. Eu me encontrei e assim, não tenho que me tire, gente. Só se realmente um dia eu não sentir mais vontade, querer fazer outra coisa que eu acho difícil. Mas eu me encontrei hoje, graças a Deus, depois de bastante tempo, porque quando eu comecei foi em 2018, né? Que eu comecei a empreender. Então, empreendendo já são 7 anos praticamente. E eu amo. Eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar aqui, eu amo o meu cantinho, eu amo o meu trabalho. Faço tudo com muito amor até hoje e eu procuro sempre estar melhorando, né? Mas as coisas não foram fáceis, né? Eu contei aí um pouquinho resumidamente de como foi, mas durante todo esse tempo, gente, que eu estava construindo, né, a minha loja, construindo o meu empreendimento, teve momentos muito difíceis, sabe? Que não saía pedido, que eu fazia um pedido a cada 2 meses, então assim, não foi uma chuva de pedidos e, né? Então, no começo, tem que lutar, tem que persistir, tem que perseverar. Se eu tivesse desistido, né, quando eu comecei, eu não teria chegado onde eu tô hoje, que eu acho que pra mim tá maravilhoso, tá perfeito. Eu faço a quantidade de pedidos hoje em dia que pra mim tá ótimo. Claro que às vezes fica fraco, tá, gente? Eu nunca vou vir aqui falar pra vocês que todos os meses, todas as semanas eu ganho rios aqui, vendo muito, porque não é assim. Tem meses, que é muito fraco, tem semana que é muito fraco e a gente tem que ficar tentando, não pode desistir, né? Mas eu sou muito grata por tudo, gente. Se entra um pedido na minha semana, pra mim já tá uma maravilha e eu agradeço muito a Deus. E é isso, gente. Contei um pouquinho aí pra vocês da minha história. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ouvir. Conta aqui também a história de vocês, se vocês começaram, se vocês desistiram, se vocês estão aí até hoje, quantos anos já faz, porque é muito importante outras pessoas ler, né? Pessoas que estão desanimadas, pessoas que, né, não sabem muito o que fazer, não sabem por onde começar. É muito importante essas pessoas lerem a história de outras pessoas, se conhecerem, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. Fiquem com Deus e tchau!